Você que é desenvolvedor, vende projetos, SaaS, sistemas sob demanda ou contratos recorrentes. Deixa eu te perguntar uma coisa: como você está sendo pago na sua própria empresa? Existe uma regra clara na lei: prolabore não é opcional. E confundir ele com a distribuição de lucros pode gerar problemas fiscais. Neste vídeo, vou te mostrar como fazer essas duas retiradas de forma correta e estruturar o seu negócio. No momento do registro do seu CNPJ, nasce outra pessoa, a jurídica, e você, mesmo tendo seu CPF vinculado, é outra pessoa, a física, a natural, e não tem nada a ver com as obrigações, prestações de contas e os riscos da empresa registrada. E todos trabalham, investem seu tempo para um retorno pessoal, profissional e, é claro, financeiro. E você não pode simplesmente tirar dinheiro do CNPJ, existe a conformidade fiscal. Práticas e regras para cumprir as obrigações tributárias e legais. Sou Neuza Manfrim, contadora de empreendedores e digitais. Te ajudo a pagar o menor imposto do seu segmento de forma legal. Este vídeo é para o empreendedor que já rompeu a barreira inicial e não mais trabalha recebendo pelo seu CPF. Caso você ainda está usando a sua conta pessoal para atividades de negócios, temos vídeos neste canal explicando e mostrando quanto permanecer assim vai te custar. Existem duas formas legais da empresa retribuir financeiramente seus sócios. Uma por seu trabalho e a outra pelo resultado positivo do seu negócio. A primeira é a retirada de prolabore e é por ele que vamos comentar mais. A outra forma é a distribuição de lucro, que até 2025 era totalmente isento e a partir de 2026 paga-se imposto se distribuir acima de 50 mil mês. Este é um tema sensível porque é sócio que faz a retirada e não paga a contribuição previdenciária por entender que tudo é lucro. E você já começou a entender a grande diferença entre eles. Então vamos lá. O que é prolabore? A palavra prolabore vem do latim e o seu significado é pelo trabalho. É a remuneração do sócio ou seu administrador pelo trabalho desempenhado. É como se o salário do dono, mas sem os direitos trabalhistas, é claro. É a contrapartida do seu tempo e a sua energia aplicados na empresa para crescer. Só recebe prolabore o sócio que efetivamente atua na gestão ou na operação da empresa, não o sócio puramente investidor ou cotista, que está ali pelo resultado somente. Então, uma das condições do prolabore é a pessoa física, o sócio, exercer uma atividade e esta ser remunerada. A lei não estabelece a periodicidade, nem o montante, a remuneração pelo trabalho, mas é comum ser mensal. Qual a importância do prolabore? Por ter a contribuição do INSS, garante a cobertura dos benefícios previdenciários, auxílios como doença, acidente, reclusão, aposentadorias, pensão por morte e salário e maternidade. Quais impostos incide sobre o prolabore? INSS, como comentamos, a contribuição previdenciária, alíquota 11% sobre o valor bruto do prolabore. Valor mínimo, o salário mínimo, hoje 1.621. Valor máximo, o teto, hoje 8.475,55. Valor menor que o mínimo não é reconhecido para poder liberar os benefícios da Previdência e o valor maior que o teto é pagar à toa, porque o INSS só te repassará até aquele valor. Temos o imposto de renda retido na fonte, incide sobre o valor recebido pelo sócio depois de descontado o INSS. A alíquota é progressiva, isto é, vai aumentando conforme o valor da sua retirada. Desde janeiro de 2026 é isento até 5 mil e pode chegar à alíquota máxima de 27,5% para as empresas não habitantes do Simples Nacional, exceto para as enquadradas no anexo 4, acrescenta 20% de INSS patronal. Muitos questionam, onde fala que eu tenho que ter esse prolabore? A legislação previdenciária, na Lei 9.876 de 99, chamamos de Lei de Custeio. No artigo 12, inciso 5, a linha F, identifica o titular de empresa e o sócio que recebem remuneração decorrente do seu trabalho como segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual. Já a Receita Federal, uma vez unificada com a Previdência Social, se manifestou através da Solução de Consulta 120. Nela diz: o fato gerador da contribuição previdenciária ocorre no mês em que for paga ou creditada a remuneração do contribuinte individual, sendo obrigatória a discriminação entre a parcela de distribuição de lucro e aquela paga pelo trabalho. Pelo menos
parte dos valores pagos ao sócio que presta serviço à sociedade terá necessariamente natureza de retribuição pelo trabalho, sujeita à incidência da contribuição previdenciária. Qual o risco se eu não fizer minha retirada? Manter a retirada de Prolabore reduz risco de autuações pela confusão entre as retiradas de lucro. É comum quem alegue que não há lei que obrigue o pagamento de Prolabore e é perfeitamente adequada nas situações em que nenhum valor é pago ao sócio, mas não é cabível quando, de fato, houve a retribuição pelo trabalho. Não há lei que limite quanto um sócio que presta serviços à sociedade deve receber como Prolabore. Existe a base prática de um salário mínimo, que é o que a legislação prevê para que haja a incidência de contribuição previdenciária e complementar e receber a sua parcela referente à participação de lucros. Atenção! Receber apenas lucros distribuídos, declarando que a atividade não é remunerada, mas presta seus serviços e efetua pagamento de remuneração com outro título, a Receita Federal pode concluir que tudo que o sócio recebeu é Prolabore e cobrar a contribuição da Previdência sobre o total retirado no mês. Fator R. Empresas enquadradas no regime do Simples Nacional podem estar entre 5 anexos e cada anexo tem alíquotas específicas para o cálculo de seus tributos. E para saber em qual estar entre estes anexos é através do seu CNAE, que é o código que identifica a sua atividade econômica, que pode ser atividade principal ou secundária, as atividades de profissão regulamentada, serviços que exigem alto grau de especialização, cunho intelectual ou científico se enquadra no anexo 5, que inicia com um percentual bem alto, 15 a 50%, o maior percentual dos anexos do Simples Nacional. Mas a lei permite que essas empresas tenham a possibilidade de alternar para o anexo com imposto menor. O anexo 3, que neste o percentual é de 6%, e para que isso aconteça, deve levar em consideração quanto do seu faturamento são gastos com folha de pagamento, que inclui o Prolabore. Para esta situação, deve ter um olhar atento e um planejamento fiscal para permitir migrar para este anexo mais vantajoso e garantir o menor imposto. E como conclusão, há momentos em que o não recebimento do Prolabore é plausível, no início das atividades, para atingir o equilíbrio das contas, numa fase com dificuldade financeira, em que pausa ou diminui o valor da retirada para manter a cobertura da Previdência e a conformidade legal, e complementa o necessário via distribuição de lucros da sua retirada total. Ambas as rendas são retribuições aos sócios. Como já falamos, uma de natureza remuneratória pelo trabalho e a outra relacionada ao resultado da empresa. Olha o risco, caso não conste discriminado na contabilidade o que é a remuneração do trabalho e o valor do resultado do negócio, os lucros, a contribuição previdenciária pode incidir sobre o total. E caso queira mais informações, deixe um comentário ou entre em contato, será um prazer ajudar você. E nos apoie, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Sempre tem alguém fazendo errado ou com dúvidas sobre este assunto. Um grande abraço, sucesso para os seus negócios e até o nosso próximo encontro.